Olá, eu sou o Marcos Soares, diretor do Instituto Alvo. Nós existimos para ajudar a desenvolver pessoas integralmente. Nós cremos que Deus capacitou sua igreja de homens e mulheres dotados de dons e talentos para desenvolverem a obra do ministério. Nosso papel é ajudar as pessoas a identificarem quais são esses dons e como podem utilizá-los de maneira eficiente na obra do Senhor. Desde 2007 atuamos no Brasil e em vários outros países do mundo em comunidades de fala portuguesa e a partir de 2015 estamos também com o privilégio de operar em Portugal. Temos aí uma equipe formada, capacitada para prestar às igrejas o melhor serviço em formação ministerial. Portanto, se você quiser conhecer melhor nossas formações online e presenciais, se quiser realizar uma dessas formações em sua igreja, entre em contato conosco. Temos tutores capacitados para prestar esse serviço. Convido-te também a seguir a página do Instituto Alvo em Portugal, no Facebook e no Instagram. Aqui publicamos conteúdos como textos e vídeos inspirativos e informações sobre nossas formações ou outras ações relativas ao nosso trabalho. Seja, portanto, muito bem-vindo ao Instituto Alvo Portugal. Agradecemos às igrejas que têm acolhido com grande entusiasmo ao nosso trabalho e estamos juntos a servir ao Senhor também aí nessa querida terra. Irmãos, tivemos a oportunidade de comentar convosco na primeira sessão sobre algumas marcas que fazem aquela igreja de Antioquia ser um modelo para nós, como igrejas hoje. Aquela igreja que começou por causa que aqueles que tinham sido dispersos na perseguição que começou a haver em Jerusalém acabaram chegando a esse lugar e começaram a pregar aos gregos e a mão de Deus começou a agir entre eles. Eu gostaria que nós lêssemos novamente, você já está então com Atos capítulo 11 aí, lêssemos o texto a partir do capítulo 11, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Então os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Agora, por favor, vá até o capítulo 13. E a história continua. No capítulo 12, há aí um intervalo na narrativa, voltando o cenário para Jerusalém, mas aqui, capítulo 13, continua a história, focando novamente a igreja em Antioquia, e lemos ali a igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Até aqui será a nossa leitura
Deus abençoe ao nosso coração sua palavra e a meditação que pretendemos dela fazer. Não sei se os irmãos que estavam na primeira sessão poderiam me ajudar aqui, podem fazer isso, eu não sei se poderão fazer isso falando ou se tem que ser no chat, você tenta aí falar. Consegue se lembrar de 6 marcas saudáveis ou 6 marcas de uma igreja saudável que falamos na primeira sessão? Vamos apenas mencioná-las. Se você não assistiu à sessão, pode depois entrar em contato com Emanuel Adrião, o Jorginho, e pode receber o link para ouvir toda a mensagem, todo o estudo. Mas aqueles que estavam, pode se lembrar de algumas dessas 6 marcas que falamos na primeira sessão, que tiramos aqui da história da igreja de Antioquia. Uma igreja que evangeliza, compartilha com os amigos e familiares. Uma igreja sem preconceitos. Isso mesmo. Aqui estou a ver alguém falando aqui. Deve ser a irmã Orquídea. E também tem alguém a digitar ali, exatamente, uma igreja que evangeliza. Nós vimos no versículo 20, eles saíram anunciando a mensagem. Depois vimos também que foi uma igreja sem preconceitos. Muito bem, alguém já citou aqui. Os irmãos estão bem lembrados aqui. Então, o chat está bem participativo aqui agora. Uma igreja sem preconceitos, uma igreja de mãos dadas com o Senhor. A boa mão do Senhor estava com aquela igreja. Uma igreja que influencia. Eles foram pela primeira vez chamados cristãos ali naquele lugar, porque chamaram a atenção. Uma igreja que cresce em números. Muito bem, foi citado aqui, Maria Madalena e Sara Santos. Uma igreja ensinável, exatamente, uma igreja que foi buscar Saulo e Barnabé, que embora não eram nativos, originários daquela igreja, foram chamados e muito bem acolhidos para o ensino. E eu creio que assim já mencionamos as 6 que estivemos a considerar. Eu fico feliz, porque havia pessoas ali bem atentas. Eu creio que todos estavam aí. Eu estou vendo, eu fico muito feliz, irmãos, quando estou a ministrar. Eu creio que todos os que ministram aqui entendem o que vou dizer. Eu gosto de ver pessoas a anotar as coisas. Fico um pouco preocupado por 2 razões. Primeiro, porque se disser alguma coisa que não está muito certa, alguém já logo vai apontar. E a segunda é que não posso repetir a mesma mensagem no mesmo grupo, porque estão todos anotados, vão saber que já preguei sobre aquilo, né? Mas, por outro lado, é sempre bom. Eu sempre tive esse hábito de anotar, a fazer os meus apontamentos durante os estudos bíblicos ou durante as mensagens, e isso é bom. E eu creio que alguns fizeram isso, porque citaram, inclusive, na sequência que viemos fazendo. Eu gostaria de continuar essas marcas a partir agora de uma análise do versículo 29. Você notou o que aconteceu ali? Um profeta veio e pelo Espírito predisse que haveria uma grande fome, uma grande necessidade, uma grande escassez. E isso aconteceu e, historicamente sabemos, por causa dessa grande fome, e talvez por outros fatores também, históricos, sociais, e que não vem ao caso agora discuti-los, mas os crentes na Judéia, de onde tinham saído aqueles irmãos que chegaram a Antioquia para evangelizar, começaram a passar necessidades. Então, o que é que essa igreja faz? Essa igreja se mobiliza, se cotiza para ajudá-los. Olha o que acontece ali no versículo 29. Os discípulos de Antioquia, eles se mobilizam segundo suas posses e decidem providenciar ajuda para os irmãos naquela região da Judéia. E aí o que acontece? Nós temos então aqui a 7ª marca de uma igreja madura. Essa é uma igreja solidária. É uma igreja solidária. Uma igreja que se mobiliza para repartir, para compartilhar, para partilhar aquilo que recebe de Deus de forma tão graciosa. Entendemos que uma igreja madura é aquela que sabe equilibrar o ensino e a proclamação do evangelho, a proclamação em palavras, a proclamação com a mensagem, como eles fizeram aqui, com o evangelho vivido, com o evangelho vivenciado na prática. Eles souberam de uma necessidade física, uma necessidade humana, uma necessidade de bens materiais. E eles se mobilizaram, e não apenas se mobilizaram, mas eu acho interessante o versículo 30,
e na versão revista e atualizada, tradução de João Ferreira de Almeida, a expressão que começa o versículo 30 diz o que eles efetivamente fizeram. Eu acho isso muito importante, porque não basta o querer ajudar, não é suficiente a disposição de ter solidariedade. É preciso que se transforme em ações efetivas, em ações práticas. O mero discurso, né? Provérbios diz assim que meras palavras levam à penúria. Simplesmente ficar dizendo como nós queremos ajudar, como nós amamos o próximo, como nós sentimos a necessidade de nos mobilizar e ficar apenas nas palavras, não resolve, né? Nós costumamos dizer aqui, talvez vocês digam assim também, discursos bonitos não enchem barriga. Nós podemos falar e falar e falar, se não fizermos efetivamente aquilo que estamos nos propondo a fazer, não há nenhum bem nisso. Essa igreja de Antioquia demonstrou uma solidariedade prática, ouviu a falar da necessidade, mobilizou-se, preparou-se e efetivamente enviou suas ofertas aos irmãos naquela região. E, irmãos, essa é uma aplicação direta e muito prática. Uma igreja saudável, uma igreja madura, é uma igreja sensível às necessidades humanas das pessoas. Neste caso, estamos a falar das necessidades mesmo de alimento, de necessidades básicas. A alimentação do corpo físico é algo elementar, essencial. Mas nós sabemos muito bem que no mundo em que vivemos, embora nunca tenha havido uma época na história da humanidade em que se produziu tanta riqueza no mundo, também nunca se viu tanta fome. Nós sabemos que isso é o resultado do coração perverso do ser humano, que acumula enquanto outros morrem. Nós não somos responsáveis como igreja, me permitam esse comentário, nós não somos responsáveis como igreja para acabar com todos os males do mundo, e nós não fomos enviados e não estamos nesse mundo necessariamente para eliminar a fome do mundo. Não creio que isso seja algo que possa estar sobre os ombros da igreja, mas eu não tenho dúvidas de que nós fomos colocados no mundo também para mostrar de forma prática e solidária as nossas preocupações e ações em relação àqueles que necessitam, àqueles que passam suas necessidades. Às vezes, isso não está a acontecer no nosso próprio lugar. Não consta aqui que a igreja em Antioquia estivesse a passar necessidade. Não consta que houvesse ali pessoas que não tivessem o básico para a sua subsistência. Mas em outros lugares havia. E isso também mobilizou o coração deles. Irmãos, nós muitas vezes somos sensibilizados apenas por aquilo que nossos olhos veem e não por aquilo que nossos ouvidos ouvem. Embora hoje, com as facilidades da comunicação moderna, nós vemos e ouvimos quase que instantaneamente tudo o que acontece em todos os lugares do mundo. Mas o que estou a dizer é que muitas vezes nós, como não temos na nossa comunidade pessoas que, graças a Deus, não estão a passar necessidade, às vezes nos tornamos um pouco insensíveis aos males de outros, às dificuldades e necessidades que outras pessoas em outros lugares possam ter. Aprendamos com essa igreja em Antioquia a termos uma solidariedade prática, a entendermos aquilo que às vezes é mal usado ou mal interpretado ou mal utilizado, o conceito de evangelho integral. E ao dizer isso, eu não estou falando exatamente da moderna abordagem da teologia da missão integral, não estou a me referir a isso, mas estou a me referir a uma expressão que é correta. O que é o evangelho integral? Os irmãos talvez se lembrem daquela declaração que ficou conhecida depois do Pacto de Lausanne, em 1974, aquele congresso sobre evangelização mundial, o evangelho inteiro, o evangelho todo para todo homem e para o homem todo. Nós cremos que o evangelho transforma e atua, impacta todas as áreas da vida humana. Nós não pregamos o evangelho apenas para que as pessoas não vão mais para o inferno. Isso é uma das coisas que acontece com quem crê no evangelho. Mas o evangelho é a mensagem redentora de Jesus em todos os aspectos. E isso inclui o aspecto físico, o aspecto humanitário. E a igreja, embora não seja uma ONG, não seja uma instituição de caridade,
ela é muito mais do que isso, mas ela é uma instituição que representa o amor e a misericórdia de Deus diante dos homens. E eu creio que nós precisamos estar atentos a isso. E creio, pela leitura desta história de Antioquia, que esta é uma marca de uma igreja saudável. Então, ficamos com mais essa para a nossa consideração. Uma igreja madura é uma igreja solidária, uma igreja que é capaz de repartir com aqueles que estão em necessidade. Que Deus nos ajude a fazer isso de uma forma prática. Eu conheço muitas igrejas e os irmãos também as conhecem, inclusive aí em Portugal eu vi isso acontecendo, muitas igrejas que têm essa visão e eu louvo a Deus por isso. Talvez precisaríamos nos organizar mais, nos organizar melhor para fazermos isso com maior eficiência. Não fazer isso com a intenção de comprar as pessoas. Isso não é amor, né? Nós estamos a comprar a atenção das pessoas, enchendo-lhes os estômagos, mas com uma efetiva demonstração do nosso evangelho redentor, devemos estar atentos a isso. Então, essa é mais uma marca que compartilho aqui com os irmãos. Enquanto partimos para a próxima, e então, como combinado, você pode ir fazendo seus comentários aqui no chat público, ou se tiver alguma pergunta direta, pode mandar aí para o Emanuel Adrião, e à medida que elas forem chegando, ele vai me interrompendo aqui e vamos comentando, ok? Então, 7ª marca, uma igreja solidária. Agora vamos lá para o capítulo 13. No capítulo 13 nós encontramos mais algumas dessas marcas importantes, irmãos. Veja que ali na igreja em Antioquia, primeiro versículo, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Ele cita ali uma série desses profetas e mestres, dos nomes deles. Barnabé, Simeão, chamado Níger, e esse Níger é negro, ele era um africano, o Simeão. Lúcio de Cirene, outro africano. Manaém, que fora criado com Herodes, aqui já uma pessoa da aristocracia da sua época, e Saulo, um judeu com toda a estirpe do judaísmo, como ele vai falar em uma de suas cartas. O que é que nós encontramos aqui, irmãos, nessa igreja, além da solidariedade? Encontramos uma outra marca importante de uma igreja saudável, uma igreja que tinha uma liderança sólida. Veja, profetas e mestres. E esses homens, é quase consenso entre aqueles que estudam a palavra de Deus, que esses nomes citados aqui, esses profetas e mestres citados aqui, embora não sejam identificados pela sua função de presbíteros ou pastores do rebanho, mas tudo leva a crer que esses profetas e mestres eram os pastores, os presbíteros, os anciãos daquela igreja local. Se nós considerarmos que havia pouco tempo que essa igreja tinha sido formada até aqui, e embora considerando que havia Barnabé e Saulo, que não eram originários daquela igreja, mas eu considero uma característica até surpreendente para uma igreja com essa idade, ter ali, com tão pouco tempo, uma liderança tão sólida já estabelecida. Por que é que eu digo isso? Porque nós vivemos uma época, eu não posso falar de outras épocas, porque eu não sou de outras épocas, eu posso me lembrar dos últimos 40, 45 anos, porque eu tenho 51, então antes dos 6 anos a gente não lembra de muita coisa. Eu não me lembro de muita coisa dos 6 anos, mas nesses anos todos que tenho vivido, quase sempre em conexão com igrejas, eu nunca vi uma época em que se questionou tanto a falta de líderes nas igrejas. Aliás, não é só nas igrejas. A bem dizer, há uma crise de liderança institucional no mundo inteiro, praticamente todas as áreas. Eu não vou, de forma nenhuma, entrar aqui em detalhes políticos e partidários, nada disso, especialmente no momento como esse que nós estamos a viver, mas é muito evidente, numa crise como a que estamos a viver, como os nossos líderes são fracos, e frágeis em alguns aspectos. Há exceções, é verdade, mas na maioria dos casos os países estão perdidos, porque não sabem exatamente o que é que devem fazer. E essa é uma crise de liderança que acontece em várias outras áreas, em várias outras organizações. Empresas se ressentem da falta de líderes. Organizações, instituições, hospitais e também igrejas se ressentem da falta de líderes. Por isso que quando eu olho essa igreja de Antioquia, que talvez não tivesse mais, a essa altura do capítulo 13, talvez não tivesse mais do que 3 anos de vida.
dando uma margem de segurança muito grande, talvez tivesse 5 anos de existência. E já tinha ali uma equipe de líderes, um grupo de liderança formado, sólido. E pelo que nós vemos das marcas dessa igreja, uma igreja saudável é saudável porque efetivamente tem uma liderança saudável e sólida. Irmãos, creio que esse é um desafio para nós. Creio que esse é um desafio para nós. Nós precisamos começar a rever as razões porque nós nem sempre desenvolvemos lideranças sólidas. Há várias razões, aqui não vai ser o espaço disponível para nós fazermos isso. Quem sabe está aí um bom assunto para discutirmos num outro evento como esse. Por que razões nós temos tido tanta dificuldade de preparar novas lideranças? Eu costumo dizer que liderança, ao contrário de laranjas, não dão em árvores. Não basta jogar uma semente e daqui a algum tempo você vê as árvores produzindo líderes. Líderes não caem do céu. O único líder que caiu do céu nos trouxe muito problema até hoje. Não é bom que líderes caiam do céu, né? Não é bom pensar em líderes assim. Líderes são forjados no ambiente da igreja local. Eles precisam ser preparados, precisam ser treinados. Esse é um assunto vasto e nós não queremos abordá-lo aqui porque não é o foco do nosso pensamento, mas precisamos estar atentos a isso. Se a nossa liderança não é uma liderança sólida, saudável, e mais que isso, se a nossa liderança já preparar uma liderança para não apenas substituí-los, mas para trabalhar ao seu lado, ombreados, há algo que precisa ser revisto no conceito da nossa igreja. E isso é a nossa igreja local. E isso explica, em grande parte, meus irmãos, na minha maneira de ver, a razão porque não estamos a crescer numericamente e não estamos a influenciar a sociedade em que estamos. A atitude da igreja quase sempre há de refletir a atitude da liderança. Se temos uma liderança sólida e madura, a tendência é que a igreja seja sólida e madura. Se temos uma liderança estagnada, que só pensa para trás, que olha no retrovisor, não olha para frente, teremos problemas. Então, é importante que nós pensemos nisso. Aqui está uma igreja madura com uma liderança sólida. Aproveitando aqui esse parêntese para dizer que uma das razões por que o Instituto Alva existe é exatamente para trabalhar nessa área. Nós queremos ajudar as igrejas a preparar seus líderes, líderes eficientes, líderes piedosos, líderes que ouçam de Deus e que transformem aquilo que ouvem de Deus em planos práticos de ação para suas igrejas locais. Fica aqui, então, uma segunda marca. Passo rapidamente por esses pontos, não porque sejam de menor importância, é apenas pela programação aqui que precisamos seguir. Mas é de suma importância, são dois assuntos de extrema importância que merecem uma análise mais aprofundada depois. Parece que alguém pede a palavra. Irmão, temos uma questão ligada com o primeiro ponto do André Ramos, no sentido que para praticarmos o socorro, né, ou fazermos o bem, por outras palavras, ou em síntese do que ele colocou, temos que ter uma autoabnegação dos nossos direitos, da nossa forma de ser para vivermos mais nos tempos apostólicos. Ok, é um comentário, né? Não há uma pergunta ali. De alguma forma, deixa uma ideia para o irmão desenvolver. Sim, poderia, por favor, repetir? Não sei se percebi bem qual é o ponto. Para podermos colocar em prática o nosso primeiro tópico estudado de hoje, de levar socorro aos outros, não é? Nos dias em que vivemos, de alguma forma nós temos que abdicar do nosso luxo, digamos, do nosso bem-estar para especialmente também poder ajudar outros, como nos tempos apostólicos. Ok, irmão, agora percebi. Sim, é verdade. Às vezes nós estamos tão preocupados conosco mesmos, não é? E estamos aqui tão tranquilos, a maioria de nós, pela graça de Deus, e aí nos esquecemos de olhar o próximo. Esses dias de isolamento e quarentena são dias em que nós podemos desenvolver isso, irmãos. Às vezes nós estamos lá, esse é um problema que temos, não sei se os irmãos têm a dimensão disso, vou falar isso apenas como exemplo desse belo comentário que o irmão André acabou de fazer.
Nós estamos aqui, a maioria de nós, estou falando aqui do Brasil, em nossas casas, seguros, confortáveis, podemos receber, alguns de nós ainda estão a receber os seus salários, então vamos ao supermercado, não há falta, estamos bem. Mas há pessoas nesse momento que não terão o que colocar à sua mesa, porque eles não estão a receber os seus salários, porque eles não estão a poder trabalhar. Então, às vezes, quando alguns países talvez não conseguem entender outros que não conseguem cumprir o isolamento. Eles não percebem que às vezes não estão a cumprir o isolamento, não é porque são rebeldes, é porque têm fome e precisam sair para tentar fazer alguma coisa a respeito disso. E eu não quero aqui de forma alguma discutir e politizar a questão, mas só estou a dizer que se nós formos atentos, vamos encontrar nesse momento muitas oportunidades de abdicar, como disse o nosso irmão, de abdicar do nosso direito e dos nossos privilégios e repartir um pouco. Foi muito bem colocada a questão. Obrigado pela participação lá. Havendo outros, irmãos podem interromper e fazer como fez agora, irmão Jorge. Muito obrigado. Quero levá-lo agora para a terceira marca de hoje. Na verdade, é a nona da nossa série. Hoje falamos então sobre ser uma igreja solidária, uma igreja de liderança sólida. Agora vamos entrar naquilo que nós chamaríamos de um aspecto de piedade, não que os outros não fossem, e alguns vão dizer, agora nós vamos falar de coisas espirituais, porque infelizmente há algumas pessoas que não conseguem ver a prática da solidariedade, por exemplo, como algo espiritual. Então agora vamos começar a falar de coisas que parecem ser mais relacionadas com uma igreja. Não se esqueça, entretanto, irmão, que tudo que dissemos até agora, a meu juízo, faz parte do mesmo plano. Uma igreja solidária, uma igreja que influencia, uma igreja que cresce numericamente, todas aquelas outras marcas são marcas espirituais. Mas agora vá para o versículo 2 e perceba o que estava a acontecer no dia a dia daquela igreja. E é enquanto isso acontece que Deus vai operando e chamando e executando seus planos. Diz o versículo 2 que enquanto adoravam, ou em algumas versões diz enquanto serviam. Agora, a palavra servir na Bíblia, quase sempre, quando é usada, ela tem o sentido de adorar. Por exemplo, as versões mais antigas diziam lá, do famoso texto que Jesus, inclusive, cita durante sua tentação, ao Senhor teu Deus servirás e a Ele darás culto. Ou, em algumas versões, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Veja que as expressões são sinônimas. Então, se a sua Bíblia traz a tradução aqui, enquanto serviam o Senhor, entenda que esse é o sentido. Enquanto eles adoravam e jejuavam, nós vamos falar isso em seguida ali, o Senhor falou com eles. Agora, observe a marca que quero destacar nesse versículo 2. Era uma igreja adoradora. Aqui há outro assunto que merecia um tempo só para ele. Porque a adoração é a razão pela qual não só a igreja existe, mas todo homem e mulher que Deus chamou em todo o tempo da história, ele chamou justamente para se tornar um adorador. Na verdade, podemos ir muito mais longe. Deus nos criou para sermos adoradores. Portanto, a igreja é esta comunidade que adora. Em última análise, ela existe para adorar o Senhor. Esse é o seu principal propósito de existir. A igreja não existe. Agora, preste atenção até o fim da frase para não achar que já chegou à conclusão antes. A igreja não existe para evangelizar. Opa! A igreja não existe para discipular. A igreja não existe para ser solidária. A igreja não existe para ensinar a palavra de Deus. Então, não precisamos fazer isso? Não, calma. A igreja existe para adorar. O Pai procura adoradores. Lembra que Jesus falou isso à mulher samaritana? O Pai não procura evangelistas, o Pai não procura discipuladores, o Pai não procura pastores e mestres. Sabe por quê? Porque estes, ele os dá à igreja. Efésios diz que ele deu esses dons à igreja, homens dons para a igreja. Mas por que razão? Estou a dizer que essas coisas não são o propósito, a razão por que a igreja existe. A razão por que a igreja existe é adorar a Deus. Nós fazemos essas coisas para levar cada vez mais pessoas a se tornarem adoradores e assim
resgatar o propósito pelo qual nós fomos criados como seres humanos. Quando tu evangelizas um amigo, não deves fazê-lo simplesmente para que a tua igreja cresça. Esse não é o propósito. Deves fazê-lo para que, em se convertendo a Cristo, esse teu amigo se torne um adorador como tu és. Quando tu discipulas alguém na tua igreja, deves fazê-lo não simplesmente para que ele seja alguém que vai reconhecer que tu és um modelo para si ou para ele, mas deves fazê-lo porque queres que ele se torne alguém mais parecido com Jesus. Porque se discipulas é para gerar maturidade. Maturidade é ser igual a Jesus. Tudo deve convergir à adoração a Deus. Nós não sabemos exatamente o que é que eles estavam a fazer, ou seja, quais eram as atividades envolvidas nesta frase, que resume-se em enquanto adoravam. Mas esse pode ser um resumo de todas as atividades de uma igreja madura. Porque quando fazemos as coisas para a glória de Deus, estamos a adorar. Então, esse é o ponto aqui. Uma igreja madura é uma igreja que adora, e talvez você tenha pensado imediatamente, como eu também sou levado a pensar quando penso em uma igreja que adora, uma igreja que canta bastante. Uma igreja que tem muitos corais, muitos conjuntos, que tem muitos solos a acontecer todos os encontros. Isso pode estar envolvido, mas não é sinônimo. Louvor e adoração têm muito a ver, mas não são sinônimos, e muito menos música e adoração são sinônimos. Nós estamos a ver aqui nesses dias de quarentena, todos os dias há aí gente cantando pela internet. Crentes e descrentes, não importa, artistas e tal. Há muita gente cantando. Eu não sei quantos estão adorando enquanto cantam. E mesmo aqueles que estão a cantar louvores a Deus. Você pode adorar sem cantar nada, e você pode cantar muito sem adorar nada. A música é um bom instrumento no nosso exercício de adoração, mas não é sinônimo. Eu creio, irmãos, que estavam fazendo mais do que cantar aqui. E pode ser que estavam a cantar, porque quando Paulo vai escrever suas cartas, ele fala que nós devemos, inclusive, usar os hinos e cânticos espirituais nesse sentido, mas não creio que estava se resumindo a isso aqui. As outras marcas que estamos a ver, que essa igreja demonstrava, indicam uma igreja que no seu estilo de vida está a adorar, enquanto faz o que faz, enquanto adora, enquanto evangeliza, enquanto ensina, enquanto se solidariza com os necessitados, enquanto faz tudo isso, glorifica a Deus. E creio, irmãos, que esse é o sentido mais amplo de adoração aqui. Uma igreja madura faz tudo para a glória de Deus. Não faz para o seu próprio crescimento, não faz para a sua própria publicidade, faz para glorificar a Deus. Isso é uma igreja madura. Que nós sejamos encontrados assim. Que nossas assembleias sejam encontradas assim pelo Senhor que conhece a igreja e os corações. Estamos, às vezes, a fazer muito movimento, até às vezes é pouco movimento, mas às vezes estamos a fazer muito movimento. Precisamos analisar se esse movimento redunda em adoração a Deus ou apenas na glorificação humana. Às vezes, ao invés de trabalharmos para o benefício do reino de Deus, estamos a trabalhar para fazer os nossos próprios impérios prosperarem. E aí, isso não promove nenhum tipo de glória a Deus. Isso não é uma igreja que adora, como efetivamente o era esta igreja cá em Antioquia. Então, fica aqui a terceira marca de hoje. Uma igreja que adora. E muito ligada a essa, já quero emendar com a próxima. Não sei se há aí algum comentário, irmão Jorge, fique à vontade para interromper aí. Fico preocupado se não houver nenhum, porque quando alguém está a falar e não há nenhum comentário, é sinal de que ou estão a entender tudo, ou não estão a entender nada, ou estão a gostar demais, ou não estão a gostar de nada. Então, sempre é bom o intermédio, né? Mas eu sei que estão aí, eu estou a perceber pelas faces aí, que estão bem a acompanhar e agradeço, então, por continuar. Se não há nada, nós vamos, então, para o próximo. Ali alguém pediu a palavra, creio que é o irmão Victor Joaquim. Ah, não, ok, estava só, está bem. Então, siga agora para o versículo seguinte. Na verdade, é o versículo 3, não é? Onde nós encontramos que, aliás, no próprio versículo 2, diz que enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, e depois no versículo 3 nós encontramos, assim, depois de jejuar e orar,
impuseram-lhes as mãos, no caso de Saulo e Barnabé, que tinham sido chamados pelo Senhor para servir em outros lugares, e os enviaram. Observe, 2 vezes a menção a jejum e oração nesse texto. E daqui eu retiro a próxima marca. Era uma igreja que tinha uma prática de buscar a Deus constantemente. Oração e jejum falam de busca de Deus. Esta era uma prática constante nesta igreja. Veja que eles não pararam para fazer isso. Eles estavam a fazer isso enquanto adoravam e jejuavam. Não há nenhum problema, irmãos, quero deixar isso claro desde já. Não creio que haja nenhum problema com a convocação de um jejum pela igreja e que nós paremos um tempo para buscar a Deus. Claro que não há problema, mas o que eu quero destacar é que esta igreja não fazia isso apenas quando era convocada. Ela fazia isso como uma prática natural de sua existência, de sua vida como igreja. Enquanto adoravam, ou enquanto estavam a adorar e a jejuar e a orar. Ou seja, eles faziam isso normalmente, naturalmente. Era uma igreja que estava a buscar o Senhor como prática de vida. Parece quase que redundante dizer isso, irmãos, que uma igreja precisa buscar a Deus. Mas talvez estejamos em dias em que estejamos a aprender isso de uma forma um pouco mais prática. Esses dias alguém me perguntou, estava a ser entrevistado por uma igreja aí, numa dessas lives, e alguém me perguntou se eu podia dizer se eu tinha uma ideia, qual era a minha ideia, sobre qual era o propósito de Deus para nós nessa pandemia. Eu disse, bom, essa é fácil de responder, e já pode passar para a próxima pergunta. Vou responder com 2 palavras, não sei. Eu não posso imaginar desde já quais são os propósitos de Deus para esse tempo. Creio que nós vamos descobrir isso só mais lá à frente. Enquanto estamos a viver esse momento, talvez seja muito precipitado dizer qualquer coisa. Mas já podemos perceber que algumas coisas Deus está a nos falar e a nos ensinar. Por exemplo, creio que nunca se jejuou e orou tanto como nesses dias. O povo de Deus. Tenho visto conclamações, algumas talvez questionáveis, mas a maioria... eu não posso julgar a intenção das pessoas que convocam jejum e oração. Eu só posso dizer se faço ou se não faço. E se do meu coração quero participar disso, entendendo o que é o jejum. Eu não vou falar sobre jejum agora, porque o tempo não nos permite. Quero sugerir apenas, e se o Jorginho puder fazer a gentileza, eu gravei um pequeno vídeo falando sobre o que é o jejum recentemente. Se quiser olhar depois, fique à vontade. Está lá no canal do Instituto Alvo no YouTube. Depois o irmão Jorginho vai colocar aí para nós. Mas, resumidamente, eu diria que jejum é uma ferramenta, digamos, um instrumento de busca de Deus, acima de qualquer outra coisa. Não é barganha com Deus, não é penitência, não é você achar que Deus vai olhar para si e dizer, coitado, está a passar fome por minha causa, preciso abençoá-lo, porque Deus não funciona dessa maneira. Mas, sem dúvida, o jejum bíblico está sempre associado com a oração e quase sempre com busca de Deus, seja por proteção, por sabedoria, por decisões que precisamos tomar, por intervenções de Deus que precisamos. Enfim, o jejum é uma prática, embora não seja um mandamento bíblico, não há nenhum mandamento nem no Velho nem no Novo Testamento, jejuai sem cessar, ou jejuai 3 vezes ao dia. Não há mandamentos assim, mas há a prática. E eu acho significativo, meus queridos irmãos, que essa prática seja uma marca de uma igreja como Antioquia. Não dá para criticar uma igreja que promove o jejum quando você olha que essa era uma prática em Antioquia, com todas aquelas características de uma igreja tão saudável, madura e impactante como nós temos visto que era. Eu estou aqui a sugerir, eu não vou entrar aqui na questão se você deve ou não, como é que você jejua, como é que você não jejua, não é esse o meu ponto aqui. Meu ponto aqui é, essa igreja buscava a Deus, como prática incessante e como parte de suas atividades normais. Eles não precisavam ser convocados para um tempo de oração, porque eles faziam isso o tempo todo. É provável que fizessem convocações eventuais, mas eles não dependiam disso. E sabe, irmãos, estava a ler a história de Daniel essa semana, na minha leitura diária, eu li o livro de Daniel todo.
E sempre que leio os profetas, depois tenho que ligar para o meu amigo Marcelo Ferreira, que está aqui a nos assistir, para discutir alguma coisa com ele sobre alguma coisa que quero saber. Então, daqui a pouco, Marcelo, vou te ligar para falar sobre Daniel. Fique já à espera. Mas uma das coisas que há na parte histórica do livro de Daniel é sua vida de oração. E quando veio aquele edito do rei, por causa dos seus colegas de corte que estavam enciumados de si, de que eles não podiam mais orar, é interessante que a atitude dele é fazer exatamente aquilo que faria todo dia, com edito ou sem edito. Ele vai para casa, abre a janela e ora. Mas isso não é uma atitude de provocação contra a ordem do rei. Isso não é uma atitude de desafio institucional. Não, é simplesmente porque era isso que ele fazia todo dia. Orar fazia parte, buscar a Deus fazia parte da vida de Daniel. Ele não precisava ser proibido ou instado a orar. Ele orava, ele buscava a Deus. Pronto. Não é? Aqui no Brasil, as igrejas dos irmãos são conhecidas como casa de oração. Não é? A maioria dos templos é identificado dessa maneira, casa de oração. E, às vezes eu brinco que nós poderíamos mudar isso para casa da pregação, porque nós pregamos muito mais do que oramos dentro dos nossos templos. Né? E talvez seria uma coisa a voltar a se fazer mais, né? Orar mais e buscar mais a Deus. E como resultado disso, meus irmãos, me permitam já engatar o próximo, a próxima marca. E se você tiver alguma coisa a comentar, fique à vontade, depois nós faremos essa análise das suas colocações. Mas veja o que acontece no versículo 4. Na verdade, no próprio versículo 2. Enquanto oravam e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo. Destaco essa expressão, disse o Espírito Santo. Como é que ele disse? Irmãos, eu não tenho a menor ideia. Aqui o texto não diz. Eu só sei uma coisa, que a igreja ouviu, e esta é a marca. Uma igreja madura é uma igreja sensível à voz do Espírito. Irmão, sabe qual é o nosso problema com o texto bíblico muitas vezes? A gente dá tanta atenção àquilo que o texto não diz e acabamos por nos esquecer daquilo que o texto diz. Já ouvi infindáveis discussões sobre como é que foi que o Espírito Santo falou a essa igreja. Se ele usou um profeta, se ele usou um texto, se ele usou uma revelação escrita na parede, à maneira de Daniel. Há N possibilidades. Mas o ponto desse texto não é esse, irmãos. O ponto desse texto não é como o Espírito Santo falou. O que está escrito é que a igreja ouviu. O Espírito Santo disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O que acontece no versículo seguinte? Depois de orar e jejuar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Fizeram exatamente aquilo que tinham ouvido o Espírito Santo a lhes dizer. Esse é o ponto importante aqui. Eu não sei como Deus falou. E embora nós saibamos como Deus fala hoje em dia, tomemos cuidado para não limitarmos a voz de Deus ao nosso jeito de pensar que Deus é. Deus, como disse já alguém, Deus se move de forma misteriosa. Eu entendo que Deus fala principalmente pela palavra. Agora, não me considere um herege ao dizer isso, mas todos nós sabemos que Deus não fala somente pela palavra. Ele nos fala principalmente por ela, mas há outras maneiras de Deus nos falar. Claro, precisamos cuidar com os exageros, e há muitas pessoas hoje, eu sempre digo isso, no passado, o profeta dizia assim, diz o Senhor. Agora alguns dizem assim, Deus me falou. E há uma diferença meio grande. Eu sei que Deus te fala coisas, não tenho dúvida de que Deus fala às pessoas individualmente, mas especialmente no contexto da igreja, observe que essa não foi uma revelação pessoal desconectada da igreja. Deus falou à igreja e a igreja ouviu. É muito provável que ninguém se surpreendeu com o fato de Saulo e Barnabé serem os convocados por Deus para irem para pregar o evangelho em outro lugar. Eram talvez os melhores que tinha ali na igreja. Os ensinadores que foram importados para ajudá-los quando havia uma necessidade de ensino, todos conheciam o valor daqueles homens. E é assim mesmo que Deus faz. Deus escolhe os melhores para servi-lo. Não os melhores porque são autocapacitados, mas aqueles que ele sabe que podem servi-lo naquilo que ele precisa.
Deus não faz o que às vezes nós fazemos. Eu já vi muitas igrejas que se iniciam, aqui chamamos de pontos de pregação ou congregações. Ali uma igreja, não sei como é que os irmãos chamam isso aí em Portugal, mas há uma igreja, e então essa igreja quer iniciar um outro trabalho. Então eu estou farto de ver muitas igrejas que se iniciam com aquilo que a igreja tem de pior. As pessoas que estão a brigar umas com as outras, as pessoas que não se submetem à liderança, pessoas que não se preparam e estão doidas para ter alguma proeminência. Esses são os que são destacados para começar um outro trabalho. Qual é o resultado? Quase sempre. Se você pega o pior que você tem para começar um novo trabalho, essa igreja vai ser pior do que a sua. Isso não me parece ser o meio que Deus usa, não. Deus separou aqui Saulo e Barnabé, meus irmãos. Não eram poucos, não era pouca coisa. Mas agora já desviei um pouquinho do assunto aqui, me permita, desculpe a digressão, mas voltando ao ponto, a igreja ouviu e fez aquilo que o Senhor tinha dito para a igreja. Irmãos, eu não sei o que acontece na sua igreja, mas eu quero só fazer essa pergunta. Seja você um dos anciãos, um dos presbíteros, um dos pastores ou não. Há quanto tempo sua igreja não ouve a voz de Deus? De forma específica, de forma clara, de forma a separar pessoas para o ministério, por exemplo, de forma a apontar caminhos, a apontar direções, a apontar visões para a sua igreja. É possível que nós estejamos a pregar a palavra todo domingo, e às vezes mais do que cada domingo, sem, no entanto, estamos a ouvir a voz de Deus. Isso é um grande perigo. Porque quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, seja como pessoas, seja como servos de Deus, seja como igreja, nós ouviremos alguma outra voz. Nós seremos guiados por algum outro tom. Sejam as filosofias humanas, sejam as ideologias políticas, sejam as teologias, seja o ensino falso, seja o nosso próprio ego, há muitas vozes que estão a tentar captar nossa atenção. A voz do Senhor é inconfundível, irmãos. Ela só será confundida por aqueles que não andam de mãos dadas com Ele. Porque se nós formos como a igreja de Antioquia, uma igreja de mãos dadas com o Senhor, teremos com Ele intimidade suficiente para reconhecer a voz dEle em meio a tantas outras. E ai de nós, se nós não a ouvirmos. Ai da nossa igreja, se não nos dermos a ouvir sua voz clara e inconfundível a nos dizer o que temos que fazer. Às vezes estamos buscando em nós próprios as soluções. Há uma onda no mundo, não sei se ela passa por aí também, mas há uma onda no mundo agora a respeito dos coaches e daqueles que dizem para nós: tu tens a resposta, tu és a resposta. Eu estou aqui apenas para ajudar você, a ajudar-te a encontrar a resposta que tu já és. Eu olho para a palavra de Deus e depois olho para o meu coração e descubro que, longe de ser a resposta, eu sou o problema. Em mim, em minha carne, não habita bem nenhum. Eu sei que Deus me dotou de capacidades e talentos, mas eu não sou a resposta. Deus é a resposta. É a voz dele que eu tenho que ouvir ressoando no meu coração. Se eu der as minhas respostas, eu levo a minha vida para o buraco. Se eu der as respostas para a igreja, eu enterro a igreja. E o coração de um líder precisa fazer isso. Não é o que você sonha para a igreja, não é a sua visão para a igreja. Eu diria que é a visão que Deus te deu sobre sua igreja. Claro que precisamos ouvi-la. Líderes sem visão não vão a lugar nenhum, mas a visão não tem que ser a sua. Tem que ser a visão que vem da voz de Deus para o seu coração. Caso contrário, você não vai chegar aos pés da igreja de Antioquia e não vai glorificar o Senhor. Uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Eu não sei se você... Tem mais uma, tem a última. Eu não sei se quando você ouve essas marcas, você fica mais animado ou preocupado. Se você se sente mais desafiado ou esmagado. Eu confesso que oscilo entre esses sentimentos enquanto vos falo e enquanto penso nessas coisas. Por um lado, fico a pensar, eu quero ser parte de uma igreja assim. Eu quero viver Deus fazendo algo como fez na igreja de Antioquia, porque afinal é o mesmo Deus. É o mesmo evangelho, é o mesmo Espírito que ainda fala à igreja. Eu quero fazer parte disso.
Por outro lado, fico a pensar quão longe podemos estar na nossa igreja moderna ou na nossa igreja pós-moderna de marcas como essas. Então, ao mesmo tempo, é um desafio e, ao mesmo tempo, como nós dizemos aqui para os miúdos, é uma surra para que nós nos acordemos, né? Mas vamos para a última aí, então podemos escalar alguns comentários. A última está justamente no próprio versículo que lemos, tem a ver com isso, mas eu destaco um aspecto um pouquinho diferente. O que é que esses homens, Saulo e Barnabé, foram chamados para fazer? Eles tinham uma obra, a obra missionária. Eles foram enviados pelo Espírito Santo e a partir daí, no capítulo 13 de Atos até o final, a obediência desta igreja à ordem de Deus vai transformar a história da igreja. E, de certa maneira, vai nos atingir no tempo e no espaço, porque a igreja em Jerusalém, que foi chamada para ser uma igreja missionária, pode ter sido uma igreja missionária, mas não pela razão certa. A igreja missionária de verdade em Atos não é Jerusalém, é Antioquia. Jerusalém recebeu a ordem de Jesus, Atos 1 e 8. Sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, e até em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas Atos 1 e 8 não foi cumprido pela igreja de Jerusalém. Eles ficaram só em Jerusalém, talvez na Judéia. Mas como dizer, você já deve ter ouvido, quando a igreja não cumpre Atos 1 e 8, às vezes Deus tem que enviar Atos 8 e 1. E em Atos 8 e 1, há uma perseguição que se desencadeia sobre a igreja. E é por causa da perseguição, e não por causa de obediência à ordem de Jesus, que os discípulos saem de Jerusalém e vão pregar em outros lugares. Esta igreja de Jerusalém, aliás, esta igreja, por sua vez, se torna uma igreja missionária porque obedece à voz do Espírito Santo. Ela é a primeira igreja gentílica, a primeira igreja onde não havia só judeus. Já vimos isso no nosso outro tempo. Ela é a primeira igreja multirracial da história. Ali há judeus, há negros, há gregos, talvez troianos, eu não sei o que tem lá, mas tem de todo tipo de gente ali na igreja. E agora ela tem o privilégio de ser usada por Deus para alcançar os confins da terra. Irmãos, nós, claro, conhecemos o ministério do apóstolo Paulo e sabemos o que ele realizou. Quantas vezes nós nos lembramos que esse irmão precioso, esse apóstolo de Jesus, foi enviado para a obra missionária por esta igreja de Antioquia? Nós não sabemos do que nossa igreja será capaz até que ela ouça e obedeça o que o Espírito Santo diz. Eu tenho certeza que na sua igreja não há mais um apóstolo Paulo. Eu sei disso porque o apóstolo Paulo já foi, e só teve um. Mas há pessoas que Deus está querendo usar na sua igreja local. Talvez isso ainda não aconteceu porque a igreja não ouviu ainda que Deus está a chamá-los. Talvez isso ainda não aconteceu e talvez Atos capítulo 14 não tenha vindo para a sua igreja porque você ainda não viveu Atos 13 na sua igreja. Talvez você ainda não tenha percebido e experimentado que essas marcas que a Antioquia demonstrou precisam acontecer na sua igreja também. Há um longo caminho a ser percorrido. Eu estou aqui apenas a destacá-las. Eu não estou aqui a dizer como fazê-las. Mas, para essa nossa reflexão se encerrar, eu diria que podemos também nós viver uma experiência como essa. Eu creio nisso, irmãos. Eu não sei se você crê nisso. Eu creio que sim. Apesar de que tudo diga não, para o nosso contexto, nós vamos olhar agora, se você está aqui talvez a pensar, na minha igreja isso não dá, irmão. Você não conhece a minha igreja. Nós somos aqui uma meia dúzia. E talvez alguns já estão aí acima dos 60, dos 70. Irmão, reavivamento que vem de Deus não depende da sua idade. Reavivamento não depende de quantas pessoas você tem. Reavivamento depende de você se pôr a buscar a Deus e deixar que Ele haja, de ouvir sua voz e fazer o que Ele manda. E Deus pode sim promover um grande reavivamento nas igrejas em Portugal. Ele está a fazer isso, irmãos. Há igrejas que estão nascendo hoje, talvez com uma mentalidade bíblica, mas diferente um pouco do que sempre se fez, mas há igrejas que estão alcançando resultados como esses aqui. Talvez
não vai ser fácil ver multidões numerosas, mas podemos ver sim a mão de Deus agindo nas igrejas em Portugal, de maneira a despertar pessoas, a levantar líderes, a promover a obra missionária, não só em Portugal, mas em todos os lugares do mundo. Portugal, assim como o Brasil, tem uma característica que vocês sabem muito bem. Há mais portugueses vivendo fora de Portugal do que em Portugal, né? Não é verdade? Há mais portugueses na diáspora portuguesa do que mesmo em Portugal. Há brasileiros, assim como portugueses, em praticamente todos os cantos do mundo. Sabe o que isso sinaliza? Isso sinaliza para um tremendo potencial missionário. Nós temos acesso a países, a lugares que, por exemplo, norte-americanos não têm, por questões geopolíticas, etc. Precisamos pensar nisso, irmãos. Temos oportunidades que Deus está a nos colocar às mãos. Nossa geração é uma geração abençoada. Tem recursos, tem oportunidades, tem homens e mulheres criativos, tem uma juventude pujante. Podemos viver, sim, o que Antioquia viveu, para a glória de Deus. E ao repartir essas coisas com os irmãos, esse é meu único propósito, levar-vos a pensar que isso pode ser um desafio grande, mas que com a ajuda de Deus conseguiremos vivê-lo. Amém? Então, essas eram as marcas que gostaria de compartilhar, era isso que tinha no coração para vos dizer. Então, agora fico à vontade, não sei se há algum comentário ou coisa que se queira dizer, então devolvo aí aos anfitriões para o segmento. Agradecemos a paciência de todos, mais um pouquinho, porque vamos passar um pequeno clipe ainda. Estamos a chegar ao fim de mais um evento promovido pelo Instituto Alvo Portugal. Esperamos que tenha sido de bênção para todos. Queremos, antes de terminar, deixar algumas informações importantes. Em primeiro lugar, dizer-vos que muito breve vamos enviar para cada um de vós a terceira e a quarta aula do curso Bíblia Simples online e também dizer, se por acaso algum de vocês que assistiu ao primeiro evento que fizemos no dia 25 de abril e não recebeu a primeira e a segunda aula deste curso online da Bíblia Simples, por favor, entrem em contacto connosco para nós podermos corrigir essa situação. Em segundo lugar, dizer-vos que este curso da Bíblia Simples online não tem só 4 aulas, tem mais, e se quiserem completar o curso, por favor, entrem em contacto connosco para nós podermos dizer como o fazerem. Também, em terceiro lugar, dizer-vos que este curso da Bíblia Simples existe também em formato de livro. Neste pequeno livro que eu tenho aqui comigo, em que no fim de cada aula tem algumas perguntas em que tu podes responder e guardares para ti o livro e mais tarde poder recordar. Este livro tem uma promoção neste momento, nestes dias difíceis de Covid-19, temos uma promoção e o livro custa somente 2,5 €. Fala connosco para vermos a melhor forma de podermos fazer chegar o livro até cada um de vocês. Também, por último, em quarto lugar, dizer-vos que em junho vamos estar de volta e nas primeiras 4 segundas-feiras do mês, às 21 horas, vamos querer estar juntos novamente desta forma, online. E vamos estar juntos para quê? Para podermos estudar um curso que nós temos que diz o meu lugar no corpo de Cristo. Este curso é constituído de 3 módulos. Vamos começar com este primeiro módulo, que designa-se Dons Espirituais, e vamos depois disponibilizar muito em breve o link no nosso Facebook do Instituto Alvo Portugal e também de outras formas para vos fazer chegar para cada um que queira poder inscrever-se para poder participar neste curso, o meu lugar no corpo de Cristo, neste primeiro módulo, Dons Espirituais. Este curso já foi lecionado a alguns de vocês que me estão a ouvir presencialmente o ano passado e o retorno que nos fizeram chegar é que foi de bênção, não só a nível individual, mas para a própria igreja. Por isso não percas esta oportunidade. Inscreve-te assim que vês os links para na primeira segunda-feira de junho podermos novamente, online, estar juntos. Adivinhem quem é que vai ser o professor que vai lecionar o curso? Ele mesmo, o Marcos Soares, vai estar novamente connosco. Resta-me despedir, desejando muitas ricas bênçãos do nosso Deus para todos nós e também dizer-vos que é importante. Cuidem-se, protejam-se e até breve, se Deus quiser.
Então, queremos agradecer de uma forma calorosa a todos que participaram nestes 2 encontros, em torno deste tema de interesse geral para todos nós, portanto, as marcas de uma igreja saudável, e que o Senhor nos ajude a termos estas marcas nas nossas vidas e nas vidas das nossas igrejas. E como temos anunciado, esperamos ter formações que são mais profundas do que estes temas, com o interesse que pudermos ver, mas são temas soltos, mas são formações que aprofundam as situações de interesse que temos. E não vamos então esquecer dos anúncios que serão feitos para que nos possamos inscrever e estar juntos e assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Agradecemos a todos e também de uma forma muito particular ao nosso irmão Marcos Soares pela sua disponibilidade e pelo seu carinho e espiritualidade também compartilhada connosco. Numa última palavra, o Jorginho vai só deixar uma informação de contacto, mas desde já, bênçãos para todos. Que o Senhor nos abençoe. Então, só recordar que os contactos que temos disponíveis para o Instituto Alvo neste momento é o e-mail, em particular, que é o oficial, mas também tem o meu contacto pessoal para poder contactar algo relativo ou anunciar algo relativo ao Instituto Alvo. Então, o e-mail é institutoalvo.portugal@gmail.com e o número de telefone tem na descrição no WhatsApp também lá. Eu creio que nós temos ofertado as 6 marcas do dia 25 e penso que estas 6 marcas de hoje também poderão ser ofertadas aos presentes, né? Portanto, quem desejar é só deixar no WhatsApp do Alvo, dizer quero a gravação e pode assistir a tudo, como o caso do irmão que não assistiu a esta última parte.